Empreende Brasília. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, já está chegando para bater esse papo com a gente, hoje para falar sobre como a atividade física contribui para a vida profissional. Carol, bom dia, bem-vinda. A gente sabe que são muitos e conhecidos, né, os benefícios das atividades físicas para a saúde e para o bem-estar, mas eu quero saber quais são esses ganhos quando a gente pensa também no ambiente profissional. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Ariane e Diego, nessa quinta-feira. Realmente, Ariane, a gente fala muito sobre os benefícios de forma geral das atividades físicas na nossa vida. Existe uma pesquisa realizada em julho de 2022 pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, avaliou 200 pessoas em um dia com atividade física, no outro sem. E segundo esse estudo, 21% dos participantes mostraram um maior poder de concentração nos dias em que realizaram exercícios, 41% demonstraram mais motivação para trabalhar e 25% terminaram as tarefas antes do prazo. Então, o exercício tem, de fato, um impacto positivo na nossa produtividade, no nosso bem-estar. Então, também no trabalho, é um gerador de mais energia, de mais disposição, porque aumenta os níveis de oxigênio no cérebro, reduz cansaço, e isso faz com que a produtividade realmente seja maior ao longo do dia. Se ganha foco e clareza mental, então a gente também tem produção aí de neurotransmissores como a dopamina e serotonina por meio do exercício. Isso melhora o humor, reduz o estresse, aumenta a capacidade de concentração. É muito comum a gente escutar relatos de pessoas que praticam atividades como caminhada, corrida e outras atividades aeróbicas, falando que nesses momentos aquelas grandes ideias, aquelas resoluções de problemas do dia a dia, do trabalho, passam a vir, né, como ideias aí incubadas. Então o cérebro também encontra soluções para problemas mais, né, de forma mais intuitiva por meio do exercício, além de questões como resiliência e disciplina, que a gente já conhece, um nível menor de estresse, de mais bem-estar. E o esporte, principalmente, frequentar locais onde as pessoas costumam praticar atividade ali, também aumenta o networking, as conexões profissionais, a gente faz trocas, né? Nós somos animais sociais, então o esporte, a atividade física também proporciona isso, são grandes ganhos para a esfera profissional. Que bom ouvir tudo isso de você, Carol, viu? Nesse início de dia eu vou sair do jornal aqui, vou até treinar hoje. Ariane, você também, você gosta daquelas lojinhas de bicicleta que tem aí, né? Eu gosto das de bicicleta, de musculação, eu vou também depois do jornal. Muito bem. Ô, Carol, algumas competências profissionais também podem ser desenvolvidas a partir da prática da atividade física? O que é isso? É verdade, né? Além de toda essa questão de bem-estar, e eu já quero começar aqui essa pergunta, Diego, com uma dica que eu já dei no passado em uma outra coluna aqui, de um livro que eu sou apaixonada por ele. É um livro chamado O Código do Talento. O autor é o Daniel Coyle. É um livro curtinho, não é um livro só para quem fala de gestão, tá envolvido em gestão. É um livro para todo mundo que quer se desenvolver de alguma forma. Repete E pra aí gente, Carol, por favor. chama O Código do Talento. Muito bem. É um livro excelente, ele faz uma série de paralelos, o livro é todo baseado em exemplos de esportistas, de atletas e de musicistas, de como é que eles chegaram nesse nível tão avançado, nesse nível tão alto de maturidade em algumas competências dentro da área deles. Então, fala muito de treino, de disciplina, mas de como conseguir realmente uma performance diferenciada naquela área. Isso é totalmente aplicado à vida profissional. E quando a gente fala dessas competências que são desenvolvidas, especialmente pelos esportes, tá? A gente está falando de disciplina, mas a gente está falando também de resolução de problemas, de tomada de decisão, principalmente em esportes de estratégia, aquela questão de pensar rápido, se adaptar à mudança, que é uma competência essencial, principalmente para líderes, para gestores. Trabalho em equipe e colaboração, essas modalidades mais coletivas trazem muito para a mesa a importância da gente confiar nos colegas, desenvolver uma boa comunicação, atuar de forma colaborativa até para alcançar aquele objetivo em comum. Tem um desenvolvimento muito grande de resiliência, né, e gestão de frustração. Eu pratiquei muito esporte, eu nado hoje em dia, mas eu pratiquei esportes também a minha adolescência toda, e eu lembro como era frustrante perder.
E como você vai trabalhando isso, né, durante os campeonatos, durante os momentos de treino, inclusive, isso é importante para a nossa vida. A gente não vai ganhar sempre. Como é que a gente desenvolve isso? Então, trabalhar isso nas crianças desde cedo, a gente caminha com isso também para a nossa vida profissional. E aí, enfim, aquelas demais questões relacionadas a foco e concentração, a tomada de iniciativa, a proatividade, e trabalhar, por exemplo, uma competitividade saudável, uma mentalidade de crescimento. Escutei até um executivo semana passada em São Paulo mencionando como o esporte impactou a visão dele em torno de propósito. Eu desenvolver um trabalho por propósito, porque o esporte envolve muito isso. Muito bem. E, Carol, como então que as empresas podem incentivar essa prática de atividade física e para um profissional que é sedentário, como começar? As empresas podem, né, durante assim, todo ano, durante todo o período ali de contato com os colaboradores, incentivar por meio de programas de bem-estar corporativo, podem criar, né, grupos de caminhadas, de corridas, de treinos coletivos, a questão de ter parcerias ou oferecer descontos, subsídios, benefícios em academias, estúdios de yoga, de esportes, algumas inclusive criam academias internas e espaço para exercícios rápidos no escritório, a questão da flexibilidade de jornada facilita isso, as sessões de aulas no próprio ambiente de trabalho, eventos esportivos, competições internas, isso tudo ajuda bastante. E a liderança tem um papel importante nisso, tá? Porque o líder, às vezes, ele olha para o colaborador, entende que está tendo um nível de cansaço grande. Eu tenho uma colaboradora minha que eu olho para ela e falo, você está fazendo exercício, né? Eu sei que ela tem um gatilho aí para ter algumas dores de cabeça e quando ela não está fazendo exercício, ela desenvolve. Então, o líder também é muito importante nesse processo. Para quem é sedentário, o que eu recomendo? Você, profissional que não está se exercitando, começa pelo pequeno, substitui o elevador pelas escadas, faz algumas pausas no dia para se alongar, reserva um tempo específico da sua rotina, cria rotina, né? O esporte ele precisa, a atividade ela precisa de rotina para que a gente consiga realmente praticar. Escolha uma atividade prazerosa, teste coisas e se envolva socialmente. Quando todo mundo na empresa pratica exercício, uma grande parte, muitos dos assuntos comentados ali no cafezinho são relacionados a exercício. Isso incentiva quem está em volta. Então, isso é importante. E aí eu quero aproveitar. Desculpa, Diego. Não, imagina, só quero te dizer que enquanto você está falando aí da importância da atividade física, o Davi Rodrigues, que cuida da nossa técnica, está ali já fazendo polichinelo e flexão na sala. Excelente, né? O Davi, quando eu chego aí, às vezes ele está comendo proteína, até todo se cuidando. É isso aí, Davi. Bem. Por isso que a transição sai tão maravilhosa, tá vendo? Conclua, Carol, por favor. Parabéns. Mas assim, eu quero reforçar, inclusive, né, esse acompanhamento do próprio progresso pelo profissional, enfim, né? E às vezes até um acompanhamento profissional, um personal que vá te incentivar ali no início, é bastante importante. Aproveitando, né, já que a liderança tem um papel importante também nisso, quero reforçar aqui que a Hev lançou semana passada o programa de desenvolvimento de lideranças, aberto a público para pequenas e médias empresas que às vezes têm um líder, 2, 3 líderes. Não faz sentido montar um programa em company. A Hev abriu um programa exclusivo para essas empresas com 15% de desconto para os ouvintes da Nova Brasil FM. Opa! Até amanhã. Até amanhã? Diego, o que tem que fazer, Carol? Conta pra gente. Precisa entrar em contato com a gente pelo contato@reverh.com.br, Rev, REVERH, ou acessar nosso Instagram, @RevGestãoDePessoas, dá um oi pra gente pelo direct que a gente manda o material e conversa. Ô, Carol, a gente não combinou esse jabá, mas eu vou fazer com o maior prazer aqui um comentário, né, Ariane? Você vai me ajudar aqui. Meses atrás, a Carol, da Rev Gestão de Pessoas, botou o nosso time todo da Nova Brasil Brasília para remar no Lago Paranoá. Você que tem aí uma empresa, você que é empresário, essa experiência foi maravilhosa, eu estou falando de coração. Foi Carol jogou a gente dentro de uma canoa havaiana, que é o nome daquilo, né? Isso. Exatamente. E a gente foi remando, e ao longo da remada, ouvinte, Carol foi dando aula pra gente, depois a gente fez uma roda de conversas. Tudo aquilo que a gente fez no Lago Paranoá, que por si só já é uma maravilha você remar no Lago Paranoá, depois foi um baita aprendizado, a gente aprendeu sobre trabalho em equipe, não é aquele negócio frufru, nananana, de coach por coach, não, é um negócio sério, com técnica, com fundamento, com argumento que entra na gente. Foi muito legal a experiência
E, ó, a gente nem combinou, tô fazendo aqui do meu coração, viu, Carol, o convite para os Obrigada. ouvintes conhecerem esse trabalho que vocês fazem aí, porque realmente teve muita mudança concreta aqui na Nova Brasil, na nossa equipe, depois daquela remada no lago. Fico muito feliz, tá vendo? Melhor do que a gente fazer propaganda, Diego, a gente escutar dos clientes, né? Então, é isso mesmo. Então, as empresas que tiverem interesse, entrem em contato. São só 20 vagas, então a gente está aí já com... né? Existe um limite aí para a gente conseguir atender nesse programa. Então, fica aí esse desconto diferenciado para os ouvintes Nova Brasil. Se identifiquem como ouvintes da Nova Brasil, tá? No contato. Muito bom. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, sempre com a gente aqui às quintas-feiras. Carol, obrigada por hoje. Um bom resto de semana para você. Até quinta que vem. Obrigada aos nossos ouvintes.